importante dessa revista é Deus único, revelado em 3 pessoas. Vamos fazer uma oração. Meu Pai, Te damos graças nessa noite por essa rica oportunidade que temos de estar na tua casa, chamado de oração, meu Deus, para discorrer na tua palavra e aprender com o teu Espírito Santo. Eu te peço, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais e físicos, nosso coração, ó Deus, para divulgar. aprendermos a tua palavra. Abre o nosso entendimento para que compreendamos as coisas espirituais em nome de Jesus. Repreende todo o mal agora, Pai. Na mente, Senhor. Distração, meu Deus. Que a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente voltado para compreender, Senhor, as Escrituras sagradas, pois contém nela a vida eterna e são ela que testifica do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Lição de número 1. Glória a Deus. O mistério da Santíssima Trindade. E mistério fala de algo que está ainda escondido ou oculto. Em Colossenses 1, 26 e 27, diz: Jesus era o mistério de Deus, oculto das gerações e das épocas, mas manifestado nesses últimos dias ou no tempo que se completou. O mistério da Santíssima Trindade, no textual, diz: Este é o meu Filho amado, em quem me... Mateus 3, Versículo de número 7. A verdade prática, a doutrina da Trindade é central. fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam, Trabalham harmoniosamente na obra da redenção. É importante que o tema desta lição e a palavra é Trindade. 3 pessoas que coexistem em uma só e trabalham na obra da redenção com um só propósito, e uma pessoa não diverge da outra. Entendemos que não são 3 deuses, mas são 3 pessoas distintas que coexistem em um único Deus. Visto que muitos têm a dificuldade de compreender essa verdade e acaba entrando aí em contradição com as Escrituras, surgindo assim também diversas linhas de raciocínio e até mesmo heresias por causa de uma interpretação errônea. Porém, hoje vamos estudar a doutrina da Trindade no texto bíblico, com evidências bíblicas, o que a Bíblia diz a respeito, o que está escrito a respeito do Deus Trino. Um Deus único manifestado em 3 pessoas distintas. E que isso não altera ele ser Deus, muito pelo contrário. Isso faz de verdade ele ser Deus, porque nenhum outro na terra, ou já falado pelo homem, ou de nação alguma, Deus semelhante ao nosso Deus. E nenhum Deus tem esse poder ou essas características ou essas virtudes. A introdução, vamos ler a leitura bíblica em classe que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, o versículo 13 ao 17.
Evangelho de Jesus Cristo, Mateus capítulo de número 3, do versículo 13 ao versículo 17. Os irmãos quiser perguntar ou desejo da lição, os irmãos podem, não se estenda muito, por causa que a gente só tem uma. Agora a gente tem 40, 50 minutos. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17 está escrito: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus como pomba, e vindo sobre Ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu me alegro, ou em quem eu tenho prazer ou alegria. Primeiro passo aí, vamos identificar três pessoas se manifestando. Alguém pode falar essas três pessoas? Aonde elas estão? É. 16, que fala que o Espírito desceu. Amém? Então, diante desses versículos que prova a doutrina da Trindade, Não contado, mas visto pelos irmãos que estavam pessoalmente no batismo, e o Mateus, ou Levi, chamado antigo Levi, teve a precisão de registrar o que aconteceu naquele momento. Que no momento do batismo de Jesus, João disse: Mas é quem tem que ser batizado sou eu. Visto que o batismo, ele veio como forma simbólica, assim como existia a circuncisão, que era o ato feito na para separar o circunciso do incircunciso, que era o que provava o ato feito na carne da criança ainda nascida. Cortava-se o prepúcio dela, separando ela para Deus, dizendo que ele agora era alguém circuncidado, alguém que pertencia a Deus. O batismo vem também nessa forma de substituir, de forma pública, anunciando que agora pertencemos a Deus. É uma forma simbólica, né, em que manifestamos, mostramos publicamente que agora nós pertencemos ao Senhor e cremos nas Escrituras. Então, quando Jesus ele vai ser batizado, João vai se opor ali, mas Jesus diz assim: deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Quando se fala da justiça, trata-se da reta justiça, que é a palavra de Deus, não uma justiça humana, não uma justiça aonde o indivíduo é justificado por um ato de bondade que ele possa fazer, por alguém que ele se denomina justo, e ainda que ele se declare, ou nós digamos que somos bons, mas a Escritura prova que nós humanos somos maus. Quando Jesus disse: vocês sendo mal, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, ainda mais o vosso Pai Celestial. E esse mal não quer dizer que vamos sair por aí fazendo mal. fala de um mal que é o pecado atômico que já Habita no ser humano desde o seu nascimento. Então, é necessário
que o homem arrependido, né, se achegue a Deus para se obter esta justificação que só Deus pode declarar alguém inocente. Só Jesus, como um advogado fiel e verdadeiro, se fez pecado para justificar o homem. Porém, se Jesus não tinha pecado, por que ele vai se batizar? Se o batismo é uma demonstração pública de arrependimento. Então, o batismo está declarando publicamente: eu estou arrependido de tudo que fiz do meu passado, e agora, como um ato de fé, como um ato demonstrativo público, mostrando espiritualmente para os céus, para a milícia dos céus, mostrando e publicando que eu aceito o que Jesus disse, porque eu estou reconhecendo que eu sou um pecador, preciso de arrependimento, preciso que alguém, um advogado, entre na minha causa e julgue a minha situação, visto que eu não posso comparecer diante de Deus sozinho, dizendo: olha, eu fiz obra boa, eu fiz isso de bom, eu fiz aquilo de bom, e Deus vai dizer: e aí? Mas, quando eu olho para você, eu só vejo trapos de imundície. A sua justiça não pode justificar você mesmo. Porém, olhando para Cristo, que é sem pecado, diz assim: mas para que se cumpra toda a justiça. E isso é importante a gente entender. Por quê? Porque para cumprir, que quando diz ele se fez homem, ele teria que também se submeter por causa da obediência, e não porque ele tinha pecado. Pois Paulo vai escrever ao Filipenses, nós já vamos para lá e já vamos entender, senão eu vou falar da lição sem ler. Vamos à introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. é batizado, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Então a gente vai perceber que de forma simultânea, ou no mesmo momento, a gente percebe nos versículos que a manifestação das três pessoas de Deus, né, e também para a distinção e unidade das três pessoas. Isso aqui só sendo Deus para isso dar certo. Um único Deus manifestado em três pessoas, que se fala a distinção e também a distinção das três e a unidade das três pessoas. Um não tem mais poder que o outro, um não diverge da ideia do outro, as três pessoas trabalham em comum e tudo está em concordância e unânime. E perceba que é tão forte porque, olhando assim, são só três pessoas, mas a unidade dessas três fez todo o universo, tudo que existe nele, e os mantém funcionando de forma perfeita e unânime, sem que nada dê errado. Olha só, se a gente fosse entrar em detalhes da humanidade, da natureza, dos céus, do mundo, da terra, dos mares, dos planetas cósmicos e de toda a energia que existe para que isso aconteça de forma perfeita, três pessoas conseguiu fazer isso. Imagina uma multidão unida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso que é divina relevância da Trindade para a fé cristã. Então, isso é a base da nossa fé. Isso é tão importante quanto crer
no arrebatamento. Porque se eu não creio nessa doutrina que a Bíblia descreve, como eu vou crer no arrebatamento? Eu não posso crer num Deus que pode arrebatar e não crer num Deus que pode ressuscitar. Eu não posso crer num Deus que pode ressuscitar e não crer num Deus que pode curar, libertar, transformar, regenerar todas as coisas. Então, a nossa fé, ela tem que ser uma fé completa, para que seja uma fé sólida, verdadeira, e não uma fé como a onda do mar, que está, hora ou outra, embaixo ou em cima. E é importante essa doutrina para a nossa vida, para defendermos, visto que há muitas seitas e outras religiões também, que não crê e zomba dizendo, vocês são idólatras, porque crê em 3 deuses, né? Porque não compreende a doutrina da Trindade. E a palavra-chave é Trindade. A revelação trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, João 1, versículo 14, desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Em Mateus 3, versículo de número 13, este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador, segundo Coríntios 5, versículo 21, e Hebreus 4, versículo de número 15. Contudo, ele disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, versículo 15. Jesus não precisava ser batizado, como uma forma de arrependimento. Mateus 3, versículo 6. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica a condição dos pecadores que veio salvar. Mateus 5,17. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a unidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Filipenses 2, versículo 8. Vamos ler Hebreus 4,15, Mateus e Filipenses 2,8. Abra sua Bíblia em Hebreus 4,15. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, mas eu vim cumpri-la. E isso é importante porque dentro do judaísmo, muitos rabinos defendem que Jesus foi apenas um rabino rebelde, que não aceitou a doutrina e a liturgia das sinagogas, e se rebelou contra eles e seguiu a religião cristã. E aí nós que cremos em Cristo, nos tornamos cristãos, seguidor de um homem, acreditando que um homem é Deus, e por isso nós somos taxados como idólatras. Para muitos, nós somos taxados como idólatras. Dentro para os muçulmanos, eles creem que Jesus veio de Deus, que Jesus é um profeta, porém que Jesus não é Deus, e que Jesus também não ressuscitou. Então, existe aí, e nem é filho, porque Deus não tem filho, porque Deus não pode ter filho. Agora, olha só, por isso somos taxados aí de idólatra, por outros de louco, né, por outros de fanáticos, e por muitos de desocupado. Porém, biblicamente, a Escritura diz que Deus
nos deu o poder de ser feito filhos de Deus, não da carne, mas do Espírito. E é importante conhecermos essa doutrina, porque se nós não conhecermos dentro das Escrituras o que cremos, alguém vai vir, vai lançar o que eles defendem e acreditam para tirar Cristo do centro da doutrina da salvação, e aquele que for fraco de fé e de entendimento será levado fácil, porque se eles defendem isso e mantêm milhões de pessoas acreditando, é porque eles são convincentes, e eles não são ignorantes, são pessoas que têm doutorado, são doutores em ciência, em educação, em mestrado, têm faculdades, têm debates públicos e defendem acirradamente o que acredita. Então, o estudo bíblico, o debate santo bíblico, ele não é errado. Muito pelo contrário, ele é edificante quando é pessoas, que têm a intenção de aprender, compartilhar o aprendizado. Isso é muito importante. Quando lemos aí, mas para que cumpra toda a lei. Quando eles dizem que Jesus veio para infringir a lei, que Jesus quebrou a lei, alguns pregadores ainda dizem que Jesus quebrou o protocolo, mas o protocolo é a regra. Quando chama algo de protocolo, diz que é a regra, um conjunto de leis. Então Jesus não quebrou o protocolo. É só uma ideia, um jargão de pregador. Mas a gente deve tomar cuidado com o jargão, porque a palavra jargão quer dizer palavra corrompida. Então, tomar muito cuidado quando vemos alguém citar e parece legal, parece bonito, mas quando levamos e estudamos o sentido da palavra e colocamos ela nas Escrituras, vamos perceber que ela não cabe nas Escrituras. Se Jesus não veio quebrar protocolo, ele veio para cumprir o conjunto de leis que estava escrita a seu respeito. Inclusive, vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 15 ao 20. Talvez não lemos todos, para perceber o cumprimento da lei que Jesus veio e não quebrou. Porque ele disse o quê? Não vim revogar. Não. Eu vim cumprir. Por que Jesus veio cumprir a lei? Porque desde Adão, homem nenhum, nem Abraão, nem Noé, nem Moisés, nem Nó, nem profeta. Mas não cumprir a lei, tipo assim, não é sobre, por exemplo, princípios que estavam ali levíticos, que, por exemplo, que não podia tocar em esqui, essas coisas, não é esse? E Jesus vai, compra isso, põe a mão, cura, não é isso? Eu entendo que às vezes os pregadores estão falando sobre isso, não é? Não, eles não têm entendimento da palavra, o que é quebrar protocolos. A questão é o sentido do que ela diz. Porque, por exemplo, não podia tocar em pessoas mortas, por exemplo, uma mulher não podia Mas Jesus não tocou em morto. Sim, mas há aquele esquive, quando o menino, o filho da viúva, ali quando a mulher do fluxo de sangue de Levítico fala sobre que a pessoa tinha que ficar ali separada. Então, essas Mas coisas sim. não vou. Exatamente. Então, não, eu estou tirando uma dúvida, que eu acho Tá. que por isso que alguns pregadores devem dizer dessa quebra de protocolo, entendeu? Eu entendi. Calma aí que a gente já vai. Vamos falar acerca de tirar essa dúvida. Primeiro, não podia tocar no morto porque ele era nazireu. Porém, já Diz que Jesus tocou no esquife do menino e o menino reviveu. A mulher do fluxo de sangue, há uma profecia que Zacarias diz que ele viria e nas suas asas estaria cura e salvação, na orla das suas asas ou na orla das suas vestes, transliteração na tradução. Quando a mulher do fluxo de sangue, primeiro na cultura judaica, ou a mulher
não podia nem mesmo se comunicar publicamente com um homem verbalmente, muito menos tocar no seu corpo. Mas a Escritura diz que ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes. Então, já vejamos aí que não houve uma quebra de protocolo, porque não tocou num homem publicamente, trocou nas vestes. É que a gente, às vezes, pelo louvor e pelo costume, a gente acaba dizendo assim, tocou em Jesus, ou toque em Jesus nessa noite. Porém, a gente sabe que a gente não pode tocar em Jesus, né? É uma metáfora para dizer, chame a atenção dele, digamos assim. Quando a gente se refere, ou digamos assim, Jesus quebrou o protocolo, nós estamos dizendo, Jesus veio e quebrou o conjunto de lei que havia escrito. Mas a Escritura diz, ele veio para cumprir, então ele não quebrou. Eu entendo, talvez a pessoa tenha em mente uma ideia, mas quando a gente vai perceber o que a palavra diz, vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, nem mais fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu. E eu porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, o que eu falar em nome dos outros, tal profeta morrerá. Amém? Quando Moisés cita essa profecia, observe. disse, o Senhor Deus suscitará dentre os teus irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e será que aquele que não ouvir este profeta, este morrerá. Quando Moisés cita essa profecia, a Escritura diz que nunca se levantou profeta igual Moisés. Nunca houve profeta igual Moisés. Porém, quando Moisés se refere semelhante, Moisés está dizendo, primeiro, que Moisés é homem. Segundo, Moisés foi chamado para libertar, conhecido como um profeta, o libertador, e também o legislador de Israel, aquele que escreveu A lei e pronunciou a lei para o povo de Deus. Então, essa semelhança de Moisés, essas características que Moisés cita, nós vamos vendo cumprir-se na pessoa de Jesus Cristo, quando ele é enviado, ou seja, do meio dos teus irmãos. Por isso há a dificuldade em muitos judeus crer que Jesus pode ser Deus. Quando lemos Mateus 4, que ele prega em Nazaré, ele diz o quê? Nós sabemos quem este é. Nós conhecemos seus irmãos, habita entre nós a sua mãe. Não, nós vimos ele crescer. E eu lhe digo, se fosse nesse tempo, não agiríamos de forma diferente. Também ia sermos incrédulos e ia crucificados se nós levássemos mesmo a lei de forma que eles eram no Oriente. Se fôssemos zelosos como os judeus ortodoxos da época eram, e muitos ainda são até hoje, que segue a tradição, nós íamos crucificar Jesus também. Nem pense em dizer, nossa, como foi que eles fizeram isso? Nós íamos fazer a mesma coisa. Ou até pior, porque o nosso tempo era pior ainda, né? Que ainda ia gravar, ia filmar, para expor ainda mais e mandar bem para longe os vídeos e as fotos. Então nós não podemos nos sentir melhor do que aquele povo que fez. E isso nos faz tão necessitados da misericórdia de Deus quanto eles. Por isso que Paulo diz, você
foi injetado não se glorifica para eles, não. Porque assim Deus não poupou os anos naturais, também não vai poupar você que é injetado. Então isso é muito importante para a nossa vida. Então vemos aqui que mesmo sem pecado, mas ele se fez homem para cumprir a lei. Então ele, quando Paulo escreve, vamos ver Mateus 5,17. Mateus 5,17. Foi lido Mateus 5,17? Mateus 5,17. Hebreus 4,15. Hebreus 4,15 diz: está escrito: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então, a carta aos Hebreus, que era a carta que estava sendo escrita para o povo da dispensação, que muitos ali, havia muito judeu espalhado que creu no Evangelho, mas acreditava que ainda de ano em ano tinham que ir para Jerusalém sacrificar, e o escritor vai ser enfático em dizer: olha, não tem necessidade de você ir sacrificar animal. Um sumo sacerdote que se compadece de nós, já se sacrificou de uma vez por toda, ou seja, ele é um sacrifício perfeito, não precisa você ficar matando animal, levando cordeiro, sacrificando novilho. Pare com isso, porque ele se compadece de nós, e ele mesmo foi tentado como nós, mas sem pecado. Agora, qual homem pode comparecer diante de Deus e dizer: eu fui tentado de todas as formas e nunca pequei em nada? Que esse homem se levante e compareça, não é? Como por a boca do profeta Isaías o Senhor diz, né? Se levante aí alguém e venha arguir perante mim, venha para um debate, venha para se comparecer diante do tribunal e vamos debater aqui, e me mostre a sua justiça. Vários outros textos se referem, mas não vamos se ater a isso. Então, o que a carta aos Hebreus, corroborando com o que a revista, foi tentado na natureza humana, e não pecou, sendo de carne, comendo, tendo cansaço, dormindo, tendo tristeza, tendo angústia, tendo aflição, chorando, né, parando para descansar. Tendo as mesmas necessidades que nós, já nós vamos ver em Cristo. Eu pensei, eu falei: meu Deus, como um Deus vai se reduzir à natureza humana, vai expressar. Você percebeu que Jesus, ele revelou os sentimentos de Deus? Muita gente pensa que quando Jesus chorou, ali ele estava chorando porque Lázaro estava morto, né? Ele estava chorando ali porque de uma tristeza. Não, Jesus não ia ressuscitar ele. Por que ele ia chorar? Por causa da morte. Se Jesus disse, muita gente pensa que Jesus suou sangue e teve medo no Getsemane por causa da cruz. Algumas pessoas, porque ele ia ser crucificado, então ele ficou suando sangue, ele ficou com medo e queria até entregar ali o que Deus deu, dizendo assim: Pai, se possível, passa esse cara. Mas na verdade, Pedro não foi crucificado, Pedro ainda foi ousado, ele disse assim: não pode com a cabeça para baixo, a história diz. Ele diz assim: e muitos outros irmãos foram crucificados até pior que Cristo. Morreu até de forma pior, porque de cruz muitos morreram, e até de cabeça para baixo, outros queimados, outros sendo cortados aos poucos dentro de coliseu, dilacerado por feras. Então, não é a cruz, não é a cruz, mas Cristo. Pense aí, se a gente pecar, quando a gente peca, a gente erra em alguma situação, o que a gente sente? Tristeza, não é? Não dá, não sei, pelo menos a gente tem tristeza. A gente fica com um peso na consciência, dizendo: meu Deus, e agora? Eu tenho que ceiar. Senhor, eu falei tal coisa, me perdoa. Às vezes a gente
pronuncia, ou se ofender alguém com palavra, ou às vezes foi grosseiro, ou às vezes pensou mal de alguém, ou com ciúme, desejou coisas involuntárias, porque o pensamento involuntário vem. Nós não devemos aqui dar uma de querubim ungido ou da quarta pessoa da Trindade, porque nós estamos nesse corpo de carne e a carne é terrível. E Paulo diz que se a gente, nosso espírito milita contra a carne, e Spurgeon diz, se a gente não sente essa guerra, é melhor a gente verificar os pulsos aí e ver se está vivo mesmo, se a gente não sente essa batalha. Porém, por algo a gente sente um remorso, um arrependimento, uma tristeza, uma angústia, uma aflição. Agora me diga, Jesus, naquele momento, como Deus sentindo o pecado da humanidade desde Adão até o dia da consumação. Porque João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho para que unigênito, para que todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas antes diz o quê? Que Deus amou quem? A mim? Deus amou o mundo. E é por isso que o amor de Deus, ele é incompreendido. Porque amar um mundo, não se fala de um sistema relacionado a pecado detalhado, mas se fala em um contexto geral, porque o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito pela palavra do seu poder. A humanidade veio das mãos de Deus. Por que Deus odiaria aquilo que ele criou? Não faz sentido. E o amor dele é tanto que ele disse, vou entregar o meu filho, porque nenhum homem cumpria a lei, nenhum homem é capaz de oferecer um sacrifício aprazível e agradável a Deus, mas somente o meu filho. Então Deus prepara para si mesmo um corpo, que está escrito aos Hebreus, e essas coisas ela é meio complexa de se entender, tá? É necessário aí uma leitura mais minuciosa das escrituras, porque tudo que eu estou falando aqui é bíblico, tá? Não é recitação ou entendimento meu, é bíblico, é que eu não vou procurar os versículos, porque senão a gente fica aqui a noite inteira. Porém, o mesmo Deus se faz homem, se manifesta na forma de filho, para ser sacrificado, para nos livrar dele mesmo no dia do julgamento, da sua própria ira. Então Deus diz, eu mesmo me sacrifico em seu lugar para te perdoar, para no último dia que eu for julgar a terra, tu não seja condenado. E isso só sendo Deus para fazer uma obra desta. Qual Deus se levantou na terra? Qual Deus das nações disse algo desse tipo, né? Então, lendo Mateus 5,17, ele se fez igual aos pecadores para salvar os pecadores. Se tornou semelhante. E é por isso que Paulo, ele fala algo muito importante, que eu acredito que Paulo aqui, pelo Espírito, ele entrou nessa linha de raciocínio de Cristo. Porque ele disse o quê? Eu me faço fraco para com os fracos, para salvar os fracos. Para com os loucos, me fiz de louco, para salvar os loucos. Para os que estão sem lei, eu me fiz sem lei para salvar aqueles que estão fora da lei, mas não estando sem lei para com Cristo, não sendo infrator. Então Paulo diz, me fiz de tudo para com todos, para no fim salvar alguns. Então é o mesmo ou semelhante o que Cristo fez, se fez homem, né? Tendo as mesmas características, sentindo as mesmas emoções, tendo os desejos na carne, porque tem gente que olha para Cristo e diz assim, não é porque ele era Deus, mas Cristo estava em um corpo humano, e nós vamos entender, vamos ler Filipenses 2,8, olha só, ele sendo Deus, olha o que Paulo vai escrever aos Filipenses, ele sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas achado em figura humana, aniquilou-se a si mesmo,
assumindo a forma de servo, é isso? Até a cruz. Então, humilhou-se a si mesmo, ou aniquilou-se. A palavra aniquilar é o mesmo que ser abatido ou reduzido a nada. Olha só, ser reduzido a nada. Isso nos mostra a humildade de um Deus soberano, que habita na luz inacessível, a qual homem nenhum jamais adentrou. Um Deus que habita acima dos céus, e os céus dos céus não pode lhe conter. Um Deus invisível e muitas vezes inacessível, que Paulo escreve na carta aos Efésios assim, é um inacessível. Quem pode acessar esse Deus? Quem pode acessar a mente do Senhor? Conhecer quem foi o sábio, qual foi o inquiridor, cadê o escriba, cadê o doutor, cadê o instruído, cadê ele que compareça, que possa acessar a mente desse Deus? E por isso muito de Deus diz assim, eu apanho os sábios na sua própria astúcia, porque ele se inculca para o sábio, mas Deus tornou essa sabedoria louca, que não passa de sabedoria terrena e humana, que qualquer ser humano pode adquirir. Qualquer ser humano pode adquirir. E nesta sabedoria, olha só, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. O que isso quer dizer em Romanos capítulo 1, quando Paulo escreve, ele diz assim, ó, se Deus fosse se revelar como Deus, ninguém tinha conhecido ele na face da terra. Se Deus fosse se revelar à humanidade, e tem gente que fala, né? Eu sei que deve falar por loucura, que ninguém sensato vai falar um negócio desse, em perfeito juízo, né? Se Deus não descer aqui e falar comigo, eu não acredito. Tem uns que falam dessa forma. Quando o Teomé tentou falar isso, Jesus disse, deixe de ser, não seja incrédulo, mas creia. E isso mostra o quê? Mesmo sendo Deus, ele não usou usurpação. Se ele viesse como Deus, a terra não o suportaria, porque somente a sua santidade já consumiria a terra por causa do pecado e da corrupção humana. Então, a ideia é, Deus se aniquilou, se reduziu a nada. E quando ele estava em figura humana, ele disse, eu vou descer mais um pouquinho. Né? Porque o homem, ele gosta de quê? Conquistar. Poder, domínio, grandeza, fama, status. Isso é coisa do homem, é ou não é? Sempre está, né, no topo, no auge, na vitrine, ser reconhecido, isso é coisa humana, é coisa do ego humano. Mas olha a humildade de Deus, depois que ele diz assim, achado em figura, aí ele diz assim, eu vou descer mais um pouco, vou virar um servo. Aí ele virou um servo, para servir quem? Os homens. E não servia a si mesmo, visto que Cristo nunca buscou o que era do seu interesse. Mas ele, depois de ele ser um homem, ele disse, vou virar um servo para servir os homens. E isso é mostrado quando ele vai lavar o pé de Pedro. Pedro diz, misericórdia, Senhor. Jamais tu vai lavar os meus pés. Ele disse, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte. Deixa assim por enquanto. Isso é profundo, e nós estamos apenas no primeiro tópico, senão a gente não termina. Filipenses 2,8 mostrou aí a forma que Deus trabalha. E tudo esse trabalhar que Deus está fazendo aqui é sem o homem, tá? O homem aqui não teve em lugar nenhum, o homem nem estava sabendo do que estava acontecendo. Foi somente Deus trabalhando, somente o céu, o Espírito, Cristo, o Pai, somente o Senhor trabalhando sem nada, intervenção humana aqui. E a descida do Espírito, a unção para o ministério, muito importante para a nossa vida também. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, Mateus 3,16, Marcos 1,10 e Lucas 3,22, João 1,32. Esta manifestação visível
indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Isaías 11, versículo 2 e 42, versículo 1. Esta unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus, Lucas 1, 32, quando a promessa é feita. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas, Isaías 61, 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou e me ungiu para curar os quebrantados, para pôr em liberdade os cativos, dar visão ao cego e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Então essa profecia de Isaías 61, 700 anos antes do nascimento de Cristo, se cumpre neste momento que Jesus é batizado. Deus profetizou por boca do profeta Isaías, 700 anos depois, o Cristo nasce. Depois, Jesus, com 30 anos, é batizado no Jordão, e aí se cumpre a profecia que Isaías profetizou acerca dele, 700 anos antes. Quando o Espírito vem, a Escritura diz que o Espírito desce, e é importante analisar que não nesta hora que o Espírito desceu, aí diz assim, agora ele é o Jesus, porque o Espírito não, ele já era o Cristo, e o Espírito Santo desce em forma corpórea para testificar publicamente, e todo aquele que estava ali perceberam, dizendo verdadeiramente, ele é o ungido de Deus, que havia de vir, cumpriu-se a profecia que Deus falou por boca de um profeta, está se cumprindo agora, e aqueles que viram, creram no Senhor. E a partir desse momento também, a unção completa do Espírito que desceu sobre Cristo, o habilita para o ministério que Isaías também profetizou, dar vista ao cego, curar o coxo, ressuscitar o morto, para até pregar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito Santo, a unção do Espírito o habilitou para o seu ministério público dali por diante. Agora me diz, se Cristo precisou desta unção, quem somos nós na fila de Belém de Judá, da Casa do Pão, né? Que também a nossa necessidade desta unção do Espírito. A unção do Espírito não é só para curar, ressuscitar o morto, dar vista ao cego, para pregar o ano aceitável do Senhor. Porque a Escritura diz que quando Pedro pregava no poder do Espírito, o povo compungiu-se em seus corações. Então a palavra alcançou o objetivo, porque pregava no poder do Espírito. Então Jesus já era o Messias, porque em Lucas 1,37 o anjo disse, nascerá de ti o antes querido, e o nome dele será Jesus, e ele será, glória a Deus, o Filho do Altíssimo. Então o Espírito deu a Maria capacidade, e também o Espírito gerou Cristo. Agora o Espírito desce de forma literal para o preparar e o habilitar para o ministério. Então observe que Cristo, sem o Espírito, Cristo não nasceria. Sem o Espírito, Cristo não teria êxito no seu ministério. Sem o Espírito Santo, Cristo não ressuscitaria dos mortos. Então percebemos aí a Trindade trabalhando em conjunto, desenvolvendo e também anunciando a obra redentora. A voz do Pai. Falamos do Filho no começo, falamos do Espírito agora, e a voz também do Pai agora. A voz do Pai. A aprovação celestial. Observe, o Espírito gerou, o Espírito ungiu, o Filho obedeceu e foi ser batizado. Agora o Pai vai falar. O Pai vai falar. Por fim, uma voz audível do céu, em quem
mim comprazo. Mateus 3,17, Lucas 3,22, Marcos 1,11. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânica e profética de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Salmo 2, versículo 7, Isaías 42, 1. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. João 1,14. Deste modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Vale lembrar que quando Jesus é batizado, ainda estava na lei. A lei ainda vigorava. Ainda havia sacrifícios no templo. Ainda eram feitos sacrifícios para perdão de pecado. E a gente vai ver isso quando Lucas descreve que o Senhor entrando lá e vendo as mesas dos cambistas, que estavam lá os animais sendo vendidos para ser sacrificados, Jesus fica ali e expulsa os cambistas. Então o sacrifício vigorava. Então, na lei, o pai vai falar o quê? Este é meu filho. Visto que nós só somos filho depois da graça. Na lei não se tinha filho, pois filho, somente Jesus foi chamado de filho na lei. E ele vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, porque ele estava obedecendo um mandamento de Deus. Então, enquanto todos infringiram a lei, Cristo obedeceu a lei e por isso foi chamado de filho amado, e Deus disse: nele eu tenho alegria, porque ele é obediente. Então é interessante, importante ressaltar que nós só podemos se achegar a Deus, sermos feitos, ser agradável a Deus, oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus, que é o primogênito. A distinção e a unidade das pessoas divinas. Unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só. É uma só essência. Do grego, ousia. Mas subsistem três pessoas distintas. Hipóteses. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, Efésios 1,4. O Filho executa a obra expiatória, João 3,16 e Hebreus 9,12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação, Tito 3,5 em Romanos 8,16. Essa unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é importante, que quando a gente lemos o Gênesis, no livro do Gênesis, no princípio, diz que Deus disse: desçamos e façamos o homem. Depois que o homem caiu, ele disse: o homem tornou-se semelhante a um de nós, conhecedor do bem e do mal. Em Gênesis, quando Deus diz que quando os homens estava construída a torre, Deus disse: desçamos e ali confundamos a língua. Muitos defendem, alguns principalmente do judaísmo, que Deus é humilde, então Deus estava falando com os anjos. Mas nós cremos, pelas escrituras, que Deus subsiste em três pessoas distintas e não diverge do plano que Ele tem. Um planeja, um executa e o Espírito implanta
ou revela, ou nos mostra, dizendo, ó, esses benefícios foi planejado por Deus, seu Filho executou, e agora eu estou te entregando, te anunciando, pregando a você os benefícios da salvação. Então não existe divergência, não existe contenda, não existe disputa, não existe trelelê na Trindade. E isso é exigido de nós como corpo, como igreja, que não pode haver entre nós disputa, birrinha, deixa eu ir primeiro, fique aí na beira do tanque, porque eu já estou aqui há muito tempo. Não. A doutrina de Deus também é requerida dos cristãos, que é a unidade do Espírito, que devemos lutar, devemos orar, buscar isso, a unidade da fé. E eu lhe digo, é a dificuldade que o cristão em si, no contexto geral, tem, que é alcançar a unidade do Espírito. Eu lhe digo isso com toda certeza, e eu não falo apenas de uma congregação, eu falo universalmente falando, tá? Há uma dificuldade muito grande, porque eu lhe digo, a unidade da fé, quando o Senhor fala desçamos e confundamos, ele diz assim, ó, porque não há nada que eles intentem fazer que eles não consigam, porque eles falam tudo a mesma língua, eles têm os mesmos propósitos. Olha só, mesmo que o propósito deles era por vaidade, mas Deus vai dizer assim, ó, só de eles falar a mesma língua, só de eles todos estar em concordância em construir isso aí, não tem nada que eles não tentam fazer que não dê certo, porque eles andam em concordância. Isso é importante para a gente aprender. E até mesmo Jesus vai fazer uma crítica muito severa ali com os fariseus e dizer, tu já viu, se o demônio ficar divergendo entre eles, o reino deles vai cair. Ele estava dizendo, até as trevas se unem com seus propósitos maléficos. E nós não devemos perder essa guerra em disputa entre um e outro. Nós devemos alcançar essa unidade da Trindade para que tudo que façamos dê certo. Temos o êxito. E o propósito único aqui e primário é o quê? A obra de Deus ir bem, o reino de Deus ser próximo, o reino de Deus crescer. E aí a bênção é grande. Vamos aqui, a Trindade explicitada no Novo. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Então, para alguém aí dizer assim, não, isso aí é coisa do Evangelho. Então, o Evangelho quem escreveu foi Mateus, João, Marcos, Lucas. Aí depois veio Paulo, aí veio Judas, aí Tiago. Aí eu penso assim, não, misturou tudo. Então é uma coisa aí do pessoal que mudou tudo por causa da época de Constantino, porque Roma corrompeu. Aí o escritor é bem feliz em dizer assim, então vamos lá para o Antigo Testamento, já que devemos provar nas Escrituras essa unidade do Espírito. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, ou criou Elohim, os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. No texto, o sujeito, Deus, está no plural, enquanto o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos, Gênesis 1, 26, 3, 22, 11, 7, Isaías 6, 8. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Eu citei algumas aqui, né?
que Deus, quando Adão vai fugir do pecado, por exemplo, tem algo ali, assim, bem assim, e meio que nas entrelinhas que chama, né? A Escritura diz assim, Adão disse para Deus, eu ouvi a tua voz no jardim, por isso me escondi. Ué, então Deus estava conversando? Quando a gente conversa só, a gente está conversando só? Ou senão com a nossa alma, né? A gente fala com a nossa alma, fala com Deus, fala com o Espírito, fala com Cristo. Então, não existe uma loucura, nem em Deus e nem em nós. Porque se Deus estava conversando, ele estava conversando com alguém. Então Adão ouviu a voz do Senhor. E está algo ali bem sutil, essa palavra que eu queria falar, bem sutil ali, que devemos estar atentos e perceber no texto. Então, quando Deus, a palavra Elohim é plural no hebraico, fala de criar ou de uma criação. Então percebemos que não é algo apenas dos evangelhos das cartas, mas também algo que desde o Antigo Testamento, desde o princípio, já vem se revelando, e agora de maneira clara, objetiva, em que podemos compreender e ver essas três pessoas se manifestando de forma unânime, assim que é inegável, O que era um mistério tornou-se claro e objetivo. A Trindade é explícita no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus, por exemplo, na forma batismal, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O substantivo singular nome, grego onomia, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, em 1 Pedro 1, versículo 2. Aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, do 4 ao 6. Essa triade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a escritura trinitária da divindade. Então é uma coisa óbvia, inquestionável, irrefutável. Somente analisando, testificando esses textos e esses versículos, já não resta dúvida. E é importante riscar aí na sua revista, depois dá uma passada em casa com o tempo, dá uma lida, dá uma meditada, vai lá no versículo, analisa, que esses versículos é importante estar gravado na nossa mente, visto que aqui é a base da nossa fé, da nossa doutrina, do que cremos para a nossa salvação, tá? Isso é para a nossa salvação. A plenitude, o Deus Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. A relevância da Trindade para a fé cristã. A relevância ou a importância ou um fundamento, um pilar para a nossa fé que não deve ser ignorado. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo, Deuteronômio 6:4, Marcos 12:29 e Romanos 1:13-4, Isaías 7:14 e assim sucessivamente. A marca aí na sua revista. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da igreja. O Concílio de Nicéia, 322 depois de Cristo, proclamou que o Filho é
da mesma substância, grego homoseios, do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O concílio de Constantinopla, em 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo desde os primeiros séculos. Estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim aprendemos que o Pai eterno não gerado é a fonte. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito. Olha só, oramos a Deus por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito. Há pessoas que pensam, dizendo, não, vou orar logo ao Pai, porque o Pai é mais forte. Não é assim? Só que sem o Filho, ninguém chega ao Pai. E sem o Espírito, ninguém chega ao Filho. Então é importante compreender essa doutrina, até mesmo para a oração. Ele não cair na ideia de dizer, não, vou orar logo para Deus, porque tem profeta que fala assim, Deus me revelou, Deus visitou a minha casa. Espera aí, mas a Escritura diz que Ele enviou o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. Aí o Espírito Santo fica dizendo assim, eu sou o quê? Ninguém para você. Porque você já tem o poder de ir direto ao Pai. Se quem revela é o Espírito, e o Espírito diz assim, Pai, eu vou interceder por ele, porque ele não sabe orar. Ele não entende as coisas do Espírito, então eu vou ter que interceder aqui, gemer por ele, e vou ainda traduzir o que ele está falando. O Espírito é como a figura do sacerdote e do profeta. O sacerdote leva para Deus, o profeta traz de Deus Para o homem. E revela, porque a Escritura diz, que aqui Paulo escreve rapidamente, que as coisas de Deus estão ocultas, inacessível aos homens. Apenas conhecemos o que o Espírito Santo, que penetra até as profundezas de Deus, e tudo prescruta. O que é prescrutar? Analisar minuciosamente. E somente o Espírito Santo tem acesso à mente do Senhor. Por isso que o sábio, o estudioso, o intelectual deste século, que se refere às coisas desta vida, que não é uma coisa que eu estou errada, não se trata de um conceito de certo ou errado, mas que são coisas desta vida, não compreende as coisas do Espírito. E a Escritura diz que lhe parece loucura. Então, se a Escritura diz, não fique surpreso se alguém diz assim, você é louco, você é fanático, você acredita em tudo que um pastor diz, alguém te fez uma lavagem cerebral. Não se surpreenda se alguém lhe disser isso, não se escandalize, não se entristeça, não fique com sua fé triste, dizendo eu estou errado mesmo. Diga, não, aí é que eu estou certo mesmo. Se tu dizer que eu sou louco, aí é que tu está dizendo que eu estou certo, porque a Escritura diz que as coisas do Espírito, o homem natural não pode compreender, nem compreende, e lhe parece loucura, porque as coisas do Espírito só se compreende espiritualmente. E por isso Paulo diz que a gente deve conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Amém? Glória a Deus por isso, Vamos encerrar aqui nessa última análise. É importante, irmão, marcar aí os versículos, porque tem bastante, e o tempo não nos permite, e eu vou falando aqui biblicamente, tudo que eu falo aqui é bíblico, não estou citando nada da minha ideia, e é importante a gente estar ciente nessas escrituras. Muitas vezes eu não lembro todos os versículos, porque eu também não anotei os versículos que estão fora da revista, mas está tudo aqui interligado, tá? Nós paramos aqui no implicações doutrinárias. A negação da Trindade resulta em heresias. Observe, a negação da Trindade resulta em heresias. O triteísmo, crença em três deuses separados.
viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. Então você se ouvir aqui, para de dizer que a gente cultua um monte de Deus, ou de três. Lê a Bíblia para você compreender. Em heresias, triteísmo, crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus e Pai. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. João 1, versículo 1 e Atos 5, 3 e 4. O unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus, está claro que as três pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna está, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, disse Jesus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que revela. Então é algo irrefutável, inquestionável, que alguém fica aí, né, inventando moda e entrando em heresia e ensinando caminho errado às pessoas, ensinando doutrina errada. Tem igreja que até se confunde nessa doutrina da Trindade. Qual é o problema de crer? E diz que aqui é implicando até mesmo na salvação. Porque se nega o Filho, negou o Pai. Se negou o Espírito, negou o Pai, negou o Filho. Não tem como. Quando a Escritura diz, quando Pedro diz assim, não, negou a Cristo, ele negou o Pai, negou o Espírito, naquele momento. Por isso ele necessitava de um reencontro com Cristo novamente, visto que, quando o batismo, quando Jesus é batizado, está ali o Filho. Quando o Filho se batiza, o Pai falou da onde? Se ninguém viu o Pai falou lá do céu. Aí o Pai falou lá do céu, quando alguém olha, viu ali no meio do ar, entre o céu e a terra, o Espírito descendo. Então a gente percebe as três dimensões trabalhando no mesmo momento, ou de forma simultânea, né? O Pai estava no céu, o Espírito estava nos ares e o Filho na terra. Então não pode dizer assim, não existe essa trindade, ou essa trindade aí não tem como existir uma trindade, e Deus é um só. Mas você vê, Pai, Filho, Pai, Espírito e o Filho, no mesmo momento, agindo de forma diferente, mas todos com um só objetivo. Conclusão: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Glórias a Deus. E nessa Trindade devemos dar também o crédito devido ao Espírito, porque tem pessoa que tem dificuldade, vê o Espírito como alguém mais frágil, o Filho como alguém que é um servo, e olha e diz assim, não, eu vou direto a Deus, porque Deus já resolve tudo. E estamos anulando a veracidade das Escrituras. Vamos orar e agradecer a Deus nessa noite. Vamos ofertar na casa do Senhor para a manutenção da obra de Cristo. Senhor, eu quero orar na Tua presença. Meu Deus, abençoa os ofertantes, dizimistas, Pai, contribuinte da Tua obra. Pai, todos, ó Pai, que colabora, contribui com o seu trabalho, com a sua finança, com as suas orações.
Meu Deus, que a tua mão estendida, que o poder do teu Espírito Santo possa, meu Pai, derramar de forma abundante sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dessas crianças, meu Pai. Senhor, abençoa essas crianças em nome de Jesus Cristo. Dá estrutura para que elas cresçam, meu Pai, na tua presença e se torne futuramente melhores servos do que nós na tua presença. Pai, ajuda aquelas crianças que se perderam ali, Senhor, em Bacabal. Ajuda os seus pais, ó Senhor, ajuda os seus familiares a encontrar aquelas crianças, Pai. Dá livramento, livra do mal, em nome de Jesus, Pai. Tira aquela aflição da alma daquele povo, daqueles corações, meu Deus. Pai, tem misericórdia dos inocentes, tem misericórdia, Pai, daqueles que não podem, não conseguem se defender e são totalmente dependentes do Senhor. Cuida de nossos filhos, de nossas filhas, livra-os, ó Pai, do laço do passarinheiro, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, tem um geladinho aí, um geladinho, e dizem que é do bom, viu? Nossa irmã Benilda. Ah, é. Espera aí, Ginele. Já passou lá?